Bom, então, o título desse curso é Por uma História Ética, sobre a preservação do documento e do sujeito da história nesse acervo de memória empresarial. Para quem não conhece, o Centro de Memória Bung, ele tem um acervo de mais de 27 anos. Nós temos um trabalho de preservação da memória institucional desde 94. Como muitos acervos de memória empresarial, ele se constituiu com a intenção e a missão de preservar os documentos da empresa para fins comemorativos iniciais. E o objetivo principal sempre foi falar desse fazer, trazer a preservação da empresa, mas utilizar essa documentação internamente como ferramenta de gestão para as áreas de negócio da empresa. Essa construção ela foi sendo dada ao longo desses 27 anos, como acontece com muitos centros de memória empresarial. E eu queria trabalhar com vocês nesse dia essas 4 questões fundamentais. Quando nós falamos de arquivo, da preservação da memória documental, nós estamos falando de 4 pilares fundamentais nesse trabalho. O historiador, esse profissional que tem como missão preservar e dar significado, dar ressignificado a essa memória, esses documentos preservados. A fonte, que é o arcabouço, a ferramenta fundamental para a história, né? Não existe produção de conhecimento histórico sem as fontes. E o sujeito histórico, que é o nosso foco nesse momento ao falar de ética, né? O sujeito da história é ele que produz continuamente os fatos, os dados e os documentos que contam a história da humanidade e a história de uma instituição. E também trazemos à tona a questão da memória. A memória, diferente da fonte, ela é um recorte, ela é uma parte daquilo que está preservado, ela é um recurso, a possibilidade que nós temos de falar, de contar, e de preservar de formas diferentes, tipos diferentes de memória. Mas ela não é em si a fonte e o documento histórico, né? São elementos diferentes. Então, quando nós falamos de ética, nós estamos falando basicamente de costumes, do hábito da sociedade, né, de exercer determinados saberes, determinadas ações, é o saber fazer do indivíduo, né? Então, a ética é um elemento fundamental para todas as nossas ações e para todas as nossas construções de conhecimento. No trabalho historiográfico, a ética ela está vinculada diretamente ao tratamento das fontes, aos procedimentos metodológicos e à produção do conhecimento. Então, um historiador, ele não pode, de forma alguma, estar aquém de todo esse trabalho, de todo esse olhar ético para o tratamento dessas fontes, para a maneira como ele vai organizar, a maneira como ele vai trabalhar, a maneira como ele vai trazer esses recortes e esses significados que vão estar pautados nessas fontes documentais, mas também a forma, o método com o qual ele vai trabalhar. Então, o tempo inteiro, a ética está pautando esse trabalho do historiador com o passado. A gente tem muito a compreensão de que a ética ela é um conceito que está vinculado apenas ao presente, né, apenas às ações em si. Mas a ética no trabalho historiográfico, ela é fundamental para a produção do conhecimento, seja dentro de uma instituição, seja a ética do trabalho historiográfico nos temas que interessam a sociedade como um todo. Então, primeiro vamos falar da função e do trabalho do historiador dentro de um espaço de memória corporativa. Nós temos uma produção de conhecimento que impacta diretamente a vida social e cívica. Então, é importante que o historiador, seja ele um historiador, não só o profissional de história,
mas todo aquele que exerce a função de preservar a história e de trazer os métodos da história dentro de um acervo institucional, ele está cumprindo aí, às vezes, de um trabalho historiográfico. Então, é importante que esse profissional ele tenha a dimensão que toda a produção de conhecimento histórico ela tem um impacto direto na vida social. Nós vemos aí, né, no momento atual, nós estamos vivendo a sociedade das fake news, assim como nós estamos vivendo também um momento de descrédito de algumas instituições pela maneira como as construções do conhecimento estão sendo dadas nessas instituições. Nós vimos isso acontecer diretamente, trazendo só a título de exemplo, a Fundação Palmares, né? Hoje, a Fundação Palmares passa por um processo de descrédito, porque é uma instituição que tem uma construção de conhecimento voltado para a temática negra, da cultura e da história negra e afro-brasileira, e, infelizmente, por necessidades e objetivos políticos, essa instituição passou a produzir conhecimentos que contradizem os saberes e as fontes da própria história brasileira, da própria história negra do Brasil. Então, o impacto nisso, o impacto na sociedade é gigantesco. Não só porque você está produzindo conhecimento, e óbvio, né, nós somos sujeitos do nosso tempo histórico. Nós estamos produzindo conhecimento de acordo com o avanço das ciências, de acordo com o momento cultural que vivemos, sabemos, né, pela experiência com o trabalho historiográfico, que o lugar que o historiador ocupa também vai influenciar na maneira como ele vai olhar para o documento histórico, na maneira como ele vai trabalhar a sua metodologia. É diferente um trabalho historiográfico que foi escrito nos anos 30 e que está sendo escrito nesse momento. Então, quando nós falamos de memória corporativa, é muito importante a gente levar tudo isso em consideração, porque se nós conseguimos, com a produção do conhecimento histórico, impactar diretamente na sociedade, né, existe uma responsabilidade ética com aquilo que está sendo produzido, ou deveria existir. Imaginem isso dentro de uma empresa ou dentro de uma corporação trabalhando com memória corporativa. Então, nós temos que levar em consideração essa responsabilidade, né? Principalmente quando os nossos temas eles estão muito próximos do sujeito, e quando o sujeito está muito próximo de nós, profissionais, que preserva a memória institucional. Então, nós temos aí uma responsabilidade com relação a esse sujeito que está preservado, cuja documentação está preservada dentro do nosso espaço. E trazer soluções para que esse conhecimento histórico equilibre o atendimento à ética institucional e à ética social é um grande desafio, porque nós temos que falar sobre as responsabilidades com a sociedade, né, o impacto que qualquer corporação, que qualquer instituição traz para a sociedade, as mudanças que essa instituição provoca na sociedade, mas nós precisamos fazer um equilíbrio com o conhecimento histórico que a própria instituição tem o direito de produzir, com as suas memórias e com as suas verdades, né? Então, o historiador é esse indivíduo inquieto, esse indivíduo inconformado, é esse indivíduo que tem a função de quebrar essas ideias preconcebidas e de trazer, né, também dentro do mundo corporativo, essa função de guardar a memória, mas também de ser esse algoz da verdade documental. É claro que a instituição, ela é dona da sua memória, ela é dona do seu saber, ela é dona da sua história, mas é importante que o historiador, dentro do espaço de preservação de memória corporativa, ele traga luz, né? Ele dê luz sobre essa verdade documental, sobre aquilo que os documentos vêm trazer sobre esse passado. Só com essa ética em relação ao documento para a instituição e para a sociedade é que nós podemos mostrar a importância desse trabalho. A instituição ela tem todo o direito de escolher que caminhos ela vai seguir com essa memória, mas problematizar não é impor. Nós não podemos impor, né, que a memória ela tem recortes, ela tem possibilidades de resgate,
mas ela tem que ser resgatada de uma forma também ética e respeitosa com o detentor dessa memória. Então, uma organização, aqui uma frase da Margarida Kunsch, né, da presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional, ela fala que uma organização integra a sociedade fazendo parte de um sistema que importa energias de diversas naturezas e as transforma em bens, em produtos ou serviços, exportando, né, essas energias de novo para a sociedade. Então, a instituição, a organização, né, a corporação, ela tem um vínculo que vai além desses limites funcionais do seu próprio negócio. Então, quando uma instituição resolve estruturar um centro de memória empresarial, ela já está deixando claro que ela tem uma relação de sinergia com essa sociedade. E aqui eu tenho o privilégio de trabalhar com uma instituição que traz esse compromisso, né, há 27 anos, há mais de 27 anos, e que o tempo inteiro dá essa oportunidade no momento que ela democratiza esse conhecimento, que ela continua fazendo esse trabalho de preservação, não só do passado, mas desse passado recente, desse passado que está sendo construído agora, né, como fala para Walter Benjamin, né, esse passado carregado de agoras. É um privilégio poder ver o quanto essa contrapartida ela mostra para a sociedade que há realmente uma preocupação e uma responsabilidade com esse conhecimento histórico. E como é que se constitui, então, o centro de memória, né? No caso do centro de memória, os centros de memória de uma forma geral, mas é claro que eu vou falar do ponto de vista do centro de memória empresarial. A primeira etapa sempre parte da reunião de documentos, né, que é pautada numa motivação, em geral, para os centros de memória empresariais, ou corporativa, ou comemorativa, desculpa, é uma motivação comemorativa ou uma perspectiva individual de preservação. Quantos centros de memória empresarial nós conhecemos que foram instituídos porque alguém, né, de uma determinada área, geralmente de comunicação ou da área de RH, né, tinha a preocupação de fazer a preservação desses documentos, né? Ou porque era um ano comemorativo da instituição, seja uma empresa familiar ou um conglomerado, né, de investimentos, tinha a preocupação de fazer uma ação comemorativa e foi buscar essa documentação e se deparou com um universo de documentos dispersos, ou documentos perdidos, ou documentos não localizados, e aí vem essa motivação que é comemorativa para estruturar. A segunda etapa é a organização desses documentos. Então, é assim que se constituem esses acervos, né, com essa preocupação de organizar os documentos e transformá-los em instrumentos que possam estar a serviço do negócio, a serviço da empresa, mas também a serviço da sociedade. É claro que tem centros de memória que trabalham apenas a serviço da sociedade, que constituem acervos para a preservação e para essa contrapartida de sinergia com a sociedade, com os pesquisadores, com os estudos para fora dos seus muros. E tem aqueles que fazem o inverso, né, trabalham apenas para dentro, preservam apenas para fins de ferramenta de gestão, para fins institucionais, e tem aqueles que trabalham de forma híbrida, que é o que acontece com o Centro de Memória Bung, que consegue transitar entre esse equilíbrio, né, que está pautado na organização documental, a organização documental pautada na cultura corporativa. Isso é um grande desafio, porque a organização documental ela só vai conseguir responder a uma necessidade, ao seu fim de ferramenta de gestão institucional, se ela realmente conseguir estar em equilíbrio com a cultura corporativa. Então, é muito importante que toda instituição, ou grupo, ou indivíduo que tenha a intenção de constituir um acervo de memória empresarial, apresentar um projeto de organização, de preservação da memória institucional, tenha como visão fundamental a necessidade de
equilibrar, de compreender a cultura corporativa e trazer essa cultura corporativa para essa organização e para essa gestão dos documentos. É preciso que o centro de memória nasça, ou, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele consiga cada vez mais dialogar com essa cultura para atender de forma assertiva os rumos que esse negócio vai apresentando para a própria sociedade. Né? Então, o centro de memória ele não reflete apenas a estrutura da documentação ali coletada, da documentação ali organizada, do saber e do fazer da empresa, mas ele também precisa refletir a cultura corporativa, porque nós também fazemos parte de uma perspectiva de produção, de cuidado com a reputação da empresa. Então, nós preservamos esse passado, né? A empresa, ela não pode, ou não deveria, né? As empresas que se tornarão perenes futuramente não são aquelas apenas que estão olhando para a questão ambiental. A sociedade, ela já tem esse valor muito bem introjetado, né? Da questão da sustentabilidade, mas também hoje estamos falando desse valor da diversidade e também falamos desse valor da memória. Uma empresa que tem compreensão sobre o seu passado, ela consegue se posicionar de forma diferente no mercado. Ela consegue chegar para o seu consumidor, para o seu cliente, mostrando o valor da tradição e o respeito que ela tem com relação à cultura daquele país, ou daquela cidade, ou daquela comunidade da qual ela faz parte. Então, é muito importante que o centro de memória, um centro de documentação, ele compreenda, ele faça uma boa leitura da cultura corporativa e o tempo inteiro esteja acompanhando as mudanças que essa cultura vai sofrendo. Porque já que estamos falando em cultura, né, cultura é um conceito vivo, né, um conceito fluido, é um conceito orgânico, que o tempo inteiro ele está em movimento e em mudança. A terceira etapa na estruturação de um centro de memória, uma etapa muito importante, que ela não tem temporalidade para acontecer, né? O ideal, né? O perfeito, né? No melhor dos mundos possíveis, é que acontecesse no começo, na estruturação de um centro de memória. Mas em todas as etapas do desenvolvimento dessa organização documental, esse terceiro elemento ele vai ser fundamental e muito importante, que é a escuta das áreas. É a escuta dos produtores do documento. Então, é muito importante que se escute as áreas de negócio, que se escute os departamentos, que se escute os sujeitos da história, para compreender esse fluxo documental e para fazer um desenho desse fluxo documental, que atenda não só a organização do arquivo em si, mas que consiga devolver para essa instituição, de forma organizada, o conhecimento que essa documentação preservada permite. Porque a nossa função como centro de memória, né, assim como um centro de documentação, não é só guardar o documento, quer dizer, no caso de um centro de documentação, vai trabalhar com documentação corrente, vai guardar o documento porque tem fins comprobatórios, né, tem questões de temporalidade. Mas no caso de um centro de memória, nós também temos o fim e o objetivo de preservar essa memória, organizar essa memória e devolver o conhecimento para a empresa. Então, é importante você ter esse cenário do passado para que a empresa consiga se projetar para o futuro, que ela consiga perceber no passado os passos que ela já foi dando de melhorias, de avanço, de pioneirismo, né? os retrocessos, né? Aquilo que ela conseguiu acompanhar a sociedade, os desafios. Então, esse é o nosso papel também como preservadores e como conservadores desses documentos sobre a memória. Um quarto elemento muito importante é a compreensão dos objetivos, da missão e da visão das áreas de negócio. Então, a comunicação, desculpa, tem um erro aqui, né? A comunicação e o marketing da empresa são áreas que elas estão muito olhando para a sociedade. Elas são áreas que dialogam diretamente com o cliente dessa empresa.
com o sujeito que está lá fora, mas é o sujeito que absorve a prestação de serviço que essa empresa faz ou consome os produtos que essa empresa produz. Então, é muito importante que haja um diálogo, que haja uma compreensão, uma leitura dos objetivos dessas áreas. Porque o centro de memória, né, como eu falei anteriormente, se nós preservamos para produzir conhecimento sobre esse passado, nós precisamos entender e dialogar bem com essas áreas que dialogam diretamente com a sociedade no presente, que aí nós vamos conseguir ser propositivos. E o quinto e último elemento é o diálogo interno, né? É exatamente essa conversa, esse diálogo, essa comunicação interna dentro da gestão do conhecimento sobre o documento histórico. Um centro de memória, ele não se mantém se ele não tem um trabalho contínuo de diálogo, de se fazer compreender. Traduzir para a empresa não só a importância, porque muitos centros de memória abriram, né, para quem tem conhecimento sobre essa área, sabe de quantos centros de memória empresarial eles foram estruturados e depois eles foram desativados, né, eles foram... É uma área que o tempo inteiro ela tem que conseguir fazer esse diálogo interno, não só para provar lá naquele começo, porque é importante reunir a documentação, não só por aquela motivação comemorativa, não só por um interesse, uma perspectiva individual de preservação, mas o tempo inteiro ele tem que estar mostrando qual é a importância de continuar preservando essa história. E como é que nós fazemos isso? Né? Conseguindo mostrar para o colaborador, para esse sujeito da produção do conhecimento, que tudo que ele está fazendo hoje vai ser história amanhã. Então, a história ela está sendo feita no agora, no presente. Mas preservar o passado é construir parte desse presente, para que a gente consiga avançar em direção ao futuro. Então, é muito importante, mesmo que dentro de um mundo corporativo, dentro de uma estrutura empresarial, onde as pessoas estão preocupadas com suas metas, com o seu fazer, com o seu trabalho, com as suas entregas, mas que ele tenha compreensão que ele faz parte de uma estrutura maior, de uma cadeia de produção de conhecimento e de produção de conhecimento que está dentro da documentação, mas que vai fazer parte do passado, vai fazer parte da história dessa instituição. Independente do cargo que ele ocupe, ele está produzindo conhecimento, ele está produzindo informação que vai contar a história dessa corporação, a história dessa instituição. Então, é muito importante o tempo todo estar aquecendo esse diálogo, estar se fazendo entender, estar traduzindo quais são os nossos objetivos. E aí entramos no segundo ponto muito importante, que é a fonte. Sem fonte não há história, né? Sem fonte não há trabalho historiográfico. E todo documento, ele nasce primário, né? Ele nasce dentro de um princípio utilitário da função desse documento. Mas nem todo documento ele vai ter um valor histórico. Quando é que o documento passa a ter um valor histórico? Quando ele se torna objeto, né, fonte do trabalho historiográfico. Assim como um objeto, um documento tridimensional, né, um objeto tridimensional, ele só ganha status de objeto museológico quando ele é retirado do seu contexto, ali do usual, e é levado para aquela cúpula, para aquela vitrine, para aquele espaço de destaque, para aquele espaço de identificação, para aquela construção de conhecimento sobre aquele fazer, sobre aquele objeto, sobre a função que ele tem, e ele é colocado num outro lugar de destaque dentro desse respeito à cultura, né? Aí ele se torna um objeto museológico. A mesma coisa acontece com o documento, com a fonte. Nós trabalhamos com acervo de memória empresarial ou institucional, nós estamos lidando continuamente com documentos primários. A empresa, todos os dias, ela está produzindo documentos. E ela não está produzindo documentos históricos, ela está produzindo documentos, né? O objetivo do documento, ele tem as suas funções, né, administrativas,
esse documento ele pode ter esse valor primário, administrativo, fiscal ou legal, que existem necessidades de guarda, que existem tabelas de temporalidade, que comprovam, né, organizam, fiscalizam de forma legal o dia a dia dessa empresa. Isso é um tipo documental. Mas o documento também ele passa a ter o valor secundário a partir do momento que eu estruturo um espaço e que eu organizo um centro de memória, né? Não um centro de documentação, mas um centro de memória, com o objetivo não só de preservar, mas de produzir informação e de comprovar também esse passado. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui de trabalho com o departamento jurídico, por exemplo. Então, nós já tivemos documentos nossos do acervo do Centro de Memória Bung que foram importantes para defesas jurídicas no presente. Então, nós tínhamos preservado um determinado documento, né, seja um alvará, seja uma embalagem, seja, às vezes, até a produção do conhecimento, a informação, como nós tivemos o caso de uma marca de margarina que estava sendo produzida no México, com o mesmo nome de uma margarina aqui do Brasil, e que nós fornecemos o histórico com todas as imagens para fins de estruturação de prova jurídica. E a empresa conseguiu, né, retirar essa marca do mercado lá mexicano, através da estruturação e a organização dessa informação e a preservação dessa informação que estava no centro de memória. Mas o documento no dia a dia, e isso é importante, isso é uma das estratégias para você conseguir falar com o colaborador, com o funcionário, né, com o sujeito da produção do conhecimento, com o sujeito histórico. É quando você mostra para ele que no seu dia a dia ele está produzindo história. É quando você consegue dizer para ele que todos os dias, todo o saber, toda a informação que ele está colocando em suportes, seja no papel, seja o digital, seja através da embalagem, seja através da nota fiscal, da prestação de serviço, do relatório, ele está construindo a história dessa organização, dessa instituição. Um exemplo, né, nós temos aqui um documento que tem a função administrativa e legal, que é um alvará de funcionamento. O Moinho Fluminense é um dos primeiros moinhos comerciais de grande porte no Brasil. Ele é um moinho de 1887, que foi construído no Rio de Janeiro, adquirido pela Bung em 1914, foi tombado em 1987, e em 2018 ele foi desativado no centro do Rio de Janeiro, e a operação dele foi levada para Duque de Caxias, para um novo moinho, também chamado Moinho Fluminense, mas o prédio original, que era tombado, né, ele continua preservado, e ele vai dar origem a vai ter um outro fim comercial. E o alvará de funcionamento desse moinho, ele foi outorgado pela Princesa Isabel em 1887. A Princesa Isabel, ela tinha, obviamente, como uma regente, ela tinha noção de que ela estava produzindo um documento de grande importância administrativa, fiscal e legal. Mas em nenhum momento ela tinha consciência de que no futuro, em 1936, o próprio moinho pediria uma cópia desse alvará, né, porque o original obrigatoriamente fica com o Estado. O Moinho Fluminense pediu uma cópia desse alvará, que nós temos, o original dessa cópia, e que em 94 a empresa ia instituir um centro de memória e tornar esse alvará um dos documentos mais importantes do seu acervo, porque é um documento manuscrito, é a comprovação da fundação de uma das suas unidades mais antigas, que tem uma relação muito importante cultural, patrimonial com a cidade do Rio de Janeiro. É um espaço onde muitos fatos históricos aconteceram aí na frente do moinho, a revolta da vacina, a revolta da Armada. Ele tem um valor afetivo para a memória local dos sujeitos que residem na região, não só do centro do Rio de Janeiro, no bairro da Saúde, Gamboa, mas ele tem uma importância, ele é um patrimônio importante dentro do Brasil.
Então, assim, quando a Princesa Isabel fez aquela outorga, quando o tabelião fez aquela cópia em 1936, eles estavam apenas fazendo o seu trabalho. Eles estavam cumprindo as suas funções de produzir um documento que teria um valor primário, administrativo, fiscal ou legal, comprobatório. A partir do momento que a gente traz esse documento, que a empresa, que ninguém jogou fora, que a gente conseguiu ir lá e coletar, e preservar, e restaurar, e esse documento ele está em destaque dentro do centro de memória, não só pelo valor que ele tem comprobatório do passado, mas também pelo valor histórico que ele tem. Né? Ele está lá citando que a princesa imperial regente, que naquele momento ela estava ocupando o lugar do pai, ela faz essa outorga para essa instituição que, dentro da história comercial, administrativa e cultural da Bung, é muito importante. Então, olha o destaque que você consegue dar a um documento que, no dia a dia, ele é apenas um documento primário. E aí nós entramos na questão do sujeito. Né? O sujeito, o indivíduo, né? Nós temos dois sujeitos aqui com os quais eu queria trabalhar. Né? O principal que a gente está falando inicialmente, o mote desse curso, é falar dessa importância do sujeito da história, claro, né? Do sujeito historiográfico, mas quando nós tratamos de memória empresarial ou memória institucional, memória corporativa de uma forma geral, tudo que é produzido dentro da empresa ou da instituição vai dizer respeito a dois sujeitos, o sujeito corporativo e o sujeito colaborativo. Aí, claro, né, vocês poderiam dizer, nossa, Viviane, mas o sujeito corporativo ele não existe. Do ponto de vista filosófico, sim, ele não existe. A empresa, ela não é um ente, né? Ela não é uma entidade, ela é um CNPJ, ela é um cadastro, ela é um registro, né? Mas do ponto de vista da memória institucional, ela existe, né? A empresa, a instituição, ela é sim um sujeito, ela é um sujeito corporativo. Porque se ela tem uma memória que a pertence, se ela tem uma reputação que precisa ser cuidada, zelada, trabalhada, se ela faz recortes da sua memória, se ela trabalha essa memória como uma ferramenta de gestão, se ela preserva e se ela usa essa memória como um elemento comercial que agrega a tradição, à sua marca ou ao seu fazer, à sua prestação de serviço, isso pode caracterizá-la como um sujeito. Então, ela é o sujeito da sua memória, ela é o sujeito da sua própria história. E aí, isso é algo que precisa estar muito dentro do trabalho de preservação documental. É muito importante que todos os profissionais que se propõem a esse desafio da preservação documental compreendam, né, o quanto esse elemento ele é importante, o quanto a instituição ela ocupa esse lugar de sujeito, o quanto a instituição, independente de qual for, corporativa ou instituição, ela é detentora da sua memória. E temos o outro sujeito que para nós é fundamental, óbvio, e também para essa corporação, que é o sujeito colaborativo, que seria o colaborador, o trabalhador, o funcionário, como cada instituição quiser classificar. O sujeito colaborativo é o sujeito que produz a informação, é o sujeito que tem a ação no presente, né, de elaborar o conhecimento, elaborar a informação, gerar a prestação de serviço, gerar o produto. Então, é ele, obviamente, que constrói essa memória. Mas ele não constrói nada a seu modo, né? Pura e simplesmente. Ele constrói dentro dos limites das necessidades, das exigências que essa corporação faz. Assim como tudo que vai ser produzido e que vai ser preservado nesse espaço de arquivo vai estar vinculado a esses limites. Então, nós temos aqui a preservação da memória de dois sujeitos. Vou dar um exemplo que para nós também é muito caro, muito importante, muito clássico dentro do acervo do Centro de Memória da Bung,
que é o nosso principal pioneiro no Brasil. Giovanni Ugliengo, né, que se auto-intitulava João Ugliengo, que se abrasileirou, era um jovem italiano que veio para o Brasil no início do século XX, na verdade, no final do século XIX, né? E no início do século XX já estava fazendo uma série de negociações econômicas mesmo, tendo apenas 28 anos, mas ele já vinha de uma família de moleiros. Nós estamos falando de uma cultura do século XIX, né? Que sabemos que as pessoas amadureciam e se entravam no mundo do trabalho muito cedo. Então, o Gliengo, ele foi um jovem que olhou para o cenário comercial no Brasil e trouxe toda a sua experiência dessa tradição já de uma família de moleiros para o nosso país. Ele trabalhou inicialmente no Moinho Ribeirão Pires, da família Puglisi, e ele fez a proposta de ampliação desse negócio de venda de moenda, né, de trigo e de processamento da farinha, só que o moinho lá no interior de São Paulo, né, não tinha a intenção de ampliar. Então, ele foi buscar investidores que pudessem apostar, né, na sua proposta de criar um moinho no Porto de Santos. E ele conseguiu, né, alguns investidores inicialmente, e um dos investidores que acabou comprando todas as ações, se tornou acionista majoritário, instituiu esse moinho e criou, né, uma história de negócios, não só em São Paulo, mas no Brasil, foi o grupo Bungborn, na época. Né? O grupo estava sediado na Argentina, e o Gliengo, ele se comunicava não só sobre esse trabalho inicial, né, a gente tem diversas cartas dele para muitos lugares no mundo, principalmente no momento que ele estava comprando maquinários, que ele propunha novos investimentos, ele trocava essas cartas, né, porque na época era a comunicação usual, e nós temos muitas cartas avulsos, mas nós temos um documento que é muito importante para nós com relação a essa história, que é o livro Copiador de Cartas. O livro Copiador de Cartas era um recurso que era muito comum para preservar essa documentação primária. Então, você tinha ali cartas que eram trocadas com decisões de negócio, né? Não só, havia às vezes até uma certa mistura, porque, né, por mais que seja uma carta comercial, né, mas havia às vezes alguma pergunta ou outra pessoal, mas havia um fluxo de decisão de negócios. No caso da Bung, que é uma empresa que tem mais de 100 anos no Brasil e teve mais de 120 empresas no nosso território, havia um fluxo grande de produção e de correspondências e de propostas de investimentos. Nós estamos falando de uma empresa que institui o Moinho Santista e a Sociedade Anônima Moinho Santista em 1905, um período em que o Brasil ainda estava engatinhando na industrialização. Então, para que essa empresa conseguisse chegar nos seus objetivos de negócio, de lucro no território brasileiro, ela tinha que amplificar e diversificar o seu negócio, primeiro, para dar suporte a ela mesma, segundo, para que ela pudesse ter um capital, uma coleta, né, desse investimento maior. E o Gliengo foi esse cara visionário, né, esse cara que conseguiu olhar para o mercado brasileiro, para a sociedade brasileira, de uma forma complexa. Então, nessas cartas, ele ia falando sobre os diversos investimentos, cartas que ele trocava basicamente com o presidente do grupo que estava na Argentina, o Alfredo Hirsch, mas também com outras pessoas da família que eram importantes para as decisões de negócio e que estavam sediadas em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos e também na Europa, né, em alguns países europeus. E aí, essas cartas, elas eram feitas manuscritas inicialmente, o primeiro livro é manuscrito, o original, uma folha de papel, né, um papel comum, nem sempre timbrado, um papel comum, embaixo uma folha de carbono e depois uma folha de papel vegetal, ou papel manteiga, né, como queiram. E aí essas cópias que eram geradas, elas eram guardadas no final do ano, elas eram encadernadas porque era um documento comprobatório.
Só que aí você tem toda uma história, né? Não só do cenário econômico, do cenário de possibilidades de investimento em São Paulo e no Brasil, no começo do século XX, mas também todo o cenário de investimento da empresa. E quando essas cartas foram produzidas, elas tinham apenas esse fim de comprovação. Hoje, né, elas são o nosso documento principal para compreender a história da empresa e os caminhos de investimento que a empresa foi fazendo no começo. E conseguir mostrar o quanto a empresa, nesse momento, ela já tinha esse olhar da cadeia de investimentos, né? Ela conseguiu sair da produção de farinha de trigo, e ele viu que era muito caro comprar as embalagens, que sairia, era um momento que você tinha um desenvolvimento da tecelagem no Brasil, em São Paulo em especial, né, no começo do século XX, aí em 1923 ele manda a primeira carta falando sobre a possibilidade de comprar maquinário para confecção de sacos, para a sacaria, para fazer o envase da própria farinha. E aí acontece o envase dessa farinha e ele percebe aí uma possibilidade de investimento, né? Então, você tem a possibilidade de investir na indústria têxtil. Esse investimento dá muito certo, né? Ele envia várias cartas falando sobre ampliação de maquinário, sobre compra de galpão, sobre compra de fábrica que estava falindo, que já estava montada, que já tinha uma estrutura. Eles vão diversificando o tipo de fios, compram uma empresa, né, de Recife, que trabalha com algodão de rama, que é uma empresa familiar, e transformam num grupo chamado Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, a Sambra, e passam a investir forte nessa área de tecelagem, continuam com o investimento nos moinhos de trigo, compram mais moinhos, moinho em Porto Alegre, moinho em Joinville, moinho em Recife, o próprio moinho no Rio de Janeiro, e continuam com a produção do moinho santista, fazendo o envase, vendendo sacaria para as outras unidades dos seus próprios moinhos e também para outros moinhos. Com a ampliação desse negócio, a diversificação dos fios, a compra de maquinários mais modernos, eles criam uma empresa chamada Santista Têxtil. Então, sai da SA Moinho Santista, que fundou o Moinho Santista, e constrói a Santista Têxtil. A partir do momento que eles compram a empresa de algodão, eles percebem que tem aí uma outra possibilidade, que é a produção, o trabalho com o resíduo do algodão, que seria o caroço do algodão. E aí o Gliengo novamente manda novas cartas, agora cartas já datilografadas, já após anos 30, falando sobre os investimentos que na Europa já tem em óleo vegetal. E aí se pega essas cartas, você começa a ver, né, toda essa análise que ele vai fazendo da possibilidade de introduzir um novo tipo de alimentação no Brasil, a dificuldade que seria, claro, né, pela questão cultural, mas a possibilidade de investimento. Assim como ele fala sobre a cafeicultura, como ele propõe um investimento em compras de fazendas, assim como propõe investimento na área cultural. Então, a Bung compra uma sala, uma casa, né, um prédio na Rua da Quitanda, ali no Largo São Bento, aqui no centro de São Paulo, e faz um cine, né, um cinema chamado Cine São Bento, e ele vai mostrando essas possibilidades de investir. Aí, a partir do momento que se investe no trabalho do processamento do caroço de algodão, é instituída a primeira fábrica de óleos, produzindo um óleo conhecido no nosso território chamado óleo salada. A partir do óleo salada tem a produção da margarina delícia. O resíduo de toda essa produção era vendido ele começou a investir em fábrica para fazer tintas. Também deu muito certo esse investimento do resíduo do óleo para a produção de tintas, e a empresa funda a Tintas Coral. E assim, a empresa vai ampliando esses negócios e a gente vai fazendo esse mapeamento de toda essa documentação primária,
essa documentação que comprova esse fazer diário, essas compras de maquinários, essas notas fiscais, os livros razão, livros diário que mostram, né, toda a movimentação de produção de cada uma dessas áreas da empresa. E hoje, todo esse arcabouço, todo esse conjunto documental, ele mostra não só essa tradição da empresa em determinadas áreas de negócio, que hoje, mesmo que ela não esteja atuando diretamente, mas ela consegue dizer o quanto ela é uma empresa que construiu um trajeto tradicional, como também você fala sobre a industrialização brasileira. E aí você traz esse documento para essa resposta social. Você traz esse documento de volta para o sujeito que constrói a história. Porque por esses espaços passaram muitos sujeitos, passaram muitas pessoas que construíram conhecimento. E aí não tem como falar desse assunto sem tocar em LGPD, né, de forma muito básica, muito rápida, né, porque já tem 10 minutos e quero ver se tem alguma pergunta, né, alguma questão ainda no chat. Mas a LGPD, né, como todo mundo já conhece, é um tema muito importante, né, atualmente, porque é uma lei muito recente, né, uma lei do segundo semestre de 2020, né, quer dizer, o momento que ela entra em vigência, mas é uma lei que traz essa preocupação de criar esse cenário de segurança jurídica, né, de promover a proteção de forma igualitária dos dados, e o que tem a ver com a gente, com o centro de memória, com o centro de preservação de documento histórico, né? Eu acho que o campo que fala sobre consentimento, ele é importante, ele toca no nosso fazer, porque é aqui que entra a nossa preocupação, né? A nossa preocupação com a ética da relação da preservação do documento histórico, que é o fazer desses dois sujeitos, né? Corporativo e sujeito colaborativo. Porque é importante para a LGPD que todos esse volume de documentos que foi preservado não fira os direitos fundamentais do cidadão. Então, o tempo todo, quando a gente está falando da preservação, seja as fichas de registro de colaborador, seja as próprias cartas do Ugliengo, né, quando ele escreveu essas cartas, quando ele produziu esses documentos, em nenhum momento ele tinha a intenção de contar, de se tornar o que hoje nós intitulamos ele dentro do Centro de Memória Bung como nosso pioneiro. Esse título nós demos para ele. Né? Esse título, esse lugar de destaque, nós tiramos ele do lugar de presidente de um grupo, inicialmente de um investidor, passando por vários cargos, né? Se dedicando uma vida inteira a essa empresa, e nós estamos dando lugar de evidência, nós estamos pegando os documentos que são documentos institucionais, mas são documentos produzidos por um sujeito histórico. Né, um sujeito da história, por uma pessoa que tem ali, né, erros e acertos no seu dia a dia, por uma pessoa que tem uma trajetória, né, de vida, né, não só institucional, de trabalho, mas também pessoal, e nós estamos dando luz a ele, estamos dando destaque a ele. Então, há uma preocupação. Não é a nossa preocupação não pode ser só com o direito dos vivos e dos presentes, mas também com o passado. Né? A gente também tem que ter esse cuidado dentro de um centro de memória com essa memória do passado. Então, aqui quando a gente fala de não ferir os direitos fundamentais do cidadão, apesar da LGPD estar falando dessa coisa de consentimento, nós sabemos também que isso é um gargalo, é um calcanhar de Aquiles de muitos centros de memória. A questão da gente ter documentos preservados e não necessariamente esses documentos chegam na mesma temporalidade, né? Às vezes há um descompasso, nós estruturamos acervos a partir de transferências e doações que são feitas dentro da empresa, né? Ou até de fora da empresa, de ex-colaboradores ou de pessoas de outras instituições, mas nem tudo, né? Nós temos essa condição de trabalhar com esses documentos. Então, nós temos o tempo inteiro que olhar de forma ética e com esse cuidado legal, né? Porque nós estamos lidando não só com a produção do conhecimento, mas também com informações, não com dados sensíveis, né? Mas às vezes, também temos dados sensíveis, né? Então,
Essa questão dos direitos, né, nós tivemos a experiência, a felicidade de ter a experiência de produzir um manual de propriedade intelectual, fizemos um trabalho de formação interna aqui, para ver quais eram os limites de uso desse nosso trabalho no Centro de Memória Bung. Tá? E aí eu queria convidar vocês, eu vou fechar aqui a apresentação, convidar vocês para o nosso trabalho de quinta-feira, que vai ser com uma visita mediada, né? É um trabalho para falar dessa memória do trabalho, o trabalho da memória na preservação dos documentos pessoais dentro do nosso acervo. A gente vai ter uma amostra de documentos e uma visita no acervo com uma roda de conversa, né? Aqui não só do ponto de vista da preservação, né, das nossas maiores preocupações, das nossas principais estratégias, mas também como é que a gente trabalha com essa documentação do ponto de vista corporativo, tá? Então, é um prazer, eu vou encerrar aqui a apresentação, para que eu possa ver novamente vocês aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode trazer, eu vou colocar aqui no chat também o link de inscrição do nosso evento de quinta-feira, né, para quem quiser se inscrever para vir conhecer o Centro de Memória Bung, para ter essa experiência de ver e falar um pouco, trocar informações sobre essa documentação histórica, vai ser um grande prazer. E se alguém tiver também alguma questão, vou deixar aqui meu e-mail disponível também para quem quiser enviar um e-mail, tirar dúvidas, ou criar um outro momento, uma outra oportunidade de vir nos visitar, né? Temos um acervo com uma diversidade documental gigantesca, né? Temos, hoje, claro, né, temos aí o desafio do digital, né? Do trabalho com essas coleções digitais, que também são desenvolvidas com grande proporção, né, em grande velocidade, um volume enorme de documentos para serem preservados, mas nós temos também tipos documentais diferentes do acervo físico, né, como filmográfico, sonoro, audiovisual, de uma forma geral, tá? E então vai ser um prazer receber todos que estiverem disponíveis para documentos para serem preservados. Eu não estou conseguindo ver. Nós temos também as perguntas aqui no chat, gente. Diferentes do acervo físico, né, como... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundo. Temos aqui a Sandra Reis, né? Oi, Sandra, é um prazer. Sandra já nos acompanhou em outros eventos, né? Fez perguntas maravilhosas. Como vocês estão trabalhando as questões de documentos virtuais? Como preservar tanta produção em tempos de internet? Sandra, então, esse é um enorme desafio, né? Nós temos, hoje, nós estamos com um trabalho em desenvolvimento, né? Eu acho que o mais importante, entrando nesse tema que eu tinha tocado sobre o diálogo interno, sobre essa necessidade de estarmos antenados com esse saber, com essas missões internas da empresa, entra também na questão tecnológica. Eu acho que o quanto mais próximos nós estamos das questões tecnológicas da empresa, entendendo quais são esses limites, porque aí a gente entra também na questão dos limites de investimento. Sabemos que nós somos uma área, né, que é frágil em termos de investimento, que muitas instituições, né, quando tem cortes, essa é a área que inicialmente é a primeira a sofrer determinados cortes, porque o tempo inteiro a gente tem que estar nesse trabalho realmente de se provar, de mostrar a nossa importância, mas porque dentro de determinadas... É diferente uma instituição que já tem esse fim de preservar a memória, como um arquivo nacional, e uma instituição que está ali enfrentando esse desafio. E uma empresa que está ali vivendo, né, o seu dia a dia e fazendo também esse trabalho importante de preservação da memória.
Então, quanto mais dentro desse trabalho tecnológico a gente tiver, melhor. Então, nós estamos desenvolvendo um banco dentro do SharePoint, que é a tecnologia que hoje a Bung está trabalhando, né, com esse pacote da Microsoft, e está sendo um desafio muito importante, porque a ideia é que a gente consiga estamos fazendo novamente escuta das áreas, estamos fazendo um novo mapeamento da produção documental, para que a gente tenha um fluxo de transferência direto desses documentos para o centro de memória, né, dentro do plano futuro, ideal e perfeito, né, de preservação dos documentos. Mas continuamos recebendo documentação física, continuamos com essa preocupação de preservar e continuar trazendo esses documentos que podem ainda estarem dispersos, mas também os documentos do dia a dia que os colaboradores trabalham. Então, assim, é um prazer, foi um grande prazer estar com vocês, foi um grande prazer dialogar. Espero que vocês compartilhem esse nosso evento de quinta-feira e entrem em contato com a gente, né, quando precisarem, não só conhecer o nosso acervo, conhecer o nosso trabalho, mas também partilhar um pouco mais dos conhecimentos da nossa área. Muito obrigada.